Bom, chegando no signo de Gêmeos, a carta para essa semana é a justiça, né? A justiça, ela traz uma mensagem de equilíbrio, de ponderação, né? Da gente estar sempre atento àquilo que nós estamos plantando, pois inevitavelmente será aquilo que nós vamos colher. Se hoje a colheita não está 100%, é porque talvez a semeadura lá atrás também não foi 100%. É a gente entender que a nossa vida é uma eterna construção e desconstrução, né? A gente está o tempo todo plantando, colhendo, plantando de novo, colhendo mais uma vez, ou seja, é um eterno movimento. Então a carta da justiça aqui, o que ela diz? Que se a vida é um eterno movimento, né, que a gente está sempre mudando, se transformando, aprendendo, progredindo, a gente precisa ter equilíbrio. A gente precisa saber dar a justa medida das coisas, né? Muitas vezes a gente, principalmente situações negativas, né? Muitas vezes a situação negativa faz com que a gente se desespere, né? Com que a gente perca o nosso equilíbrio, fique com raiva, né? Fique desesperançoso em relação ao futuro, né? Comece a ver o futuro de uma maneira negativa também, né? Como algo ruim que virá. Então, a justiça ela pede esse equilíbrio para que nem nos momentos bons aquilo ali vire uma euforia, que isso é uma característica do ego, né? A essência, a centelha, ela tem alegria, o ego tem euforia. Então, para que nem aquilo vire uma euforia desproporcional, né? Quando acontece algo que nos agrada, e por outro lado, quando acontece algo que não nos agrada, que não seja o fim do mundo, sabe? Porque muitas vezes isso acontece. Muitas vezes a gente, né, quando as coisas não saem do jeito que nós queremos, parece que o mundo acabou, né? Parece que desabou. E a gente precisa ter essa balança aí, né? A figura tem até uma balança nas mãos, né? Por quê? Por conta disso, a gente precisa, uma vez que a gente está centrado com a nossa essência, né, com quem nós somos, né, com o nosso eu superior, a gente está centrado ali, a gente sabe ver uma situação que não saiu da maneira como gostaríamos, da mesma forma de uma situação que saiu como a gente gostaria. Por quê? Porque a gente percebe que se aquilo que eu gostaria que acontecesse não aconteceu, porque talvez não tivesse no tempo, é porque talvez eu tivesse que ter feito outras coisas lá atrás, daria o que a gente começou falando, de semear e colher, e como eu não fiz, eu não pude ter nada aqui na frente, aqui nesse momento, meu desejo não se realizou, né? Então quando se tem esse olhar, a gente está sempre em progresso, em movimento, porque se eu não conseguir agora, tudo bem, então o que eu preciso fazer agora para que eu venha colher no futuro? É essa percepção, sabe? Porque se ao não se conseguir as coisas, a gente já se desesperar, não é muito, vamos dizer assim, eficaz. Por quê? Porque o campo continua lá esperando para ser semeado, né? A gente pode ficar aí se lamentando uma semana, duas, três, um mês, o campo continua lá sendo pronto para ser semeado, né? E não, ainda não foi. Então, se a gente reconhece que a nossa vida está sempre nas nossas mãos, né? Nós somos sempre responsáveis pelo nosso caminho, né? Pela percepção que nós temos do nosso caminho, porque muitas vezes acontecem coisas que nós não tivemos nenhuma interferência naquilo, né? A gente tem que entender que a gente vive no universo em que o livre-arbítrio é uma lei absoluta. Então a gente está sempre lidando com as vontades e as escolhas de todos os seres. Então muitas vezes algo não acontece do jeito que nós gostaríamos e não foi nem por nossa intenção.
porque o outro lá, utilizando o livre-arbítrio dele, não fez aquilo que ele deveria fazer e aí a gente não teve aquilo que a gente poderia ter. Mas a questão aqui é a percepção. A nossa vida, se tem situações que estão fora do controle, tudo bem, mas a percepção é nossa. A percepção a gente tem e a gente tem que ter a percepção, sabe? Que é a percepção justamente entender que existe, né? A vida tem, vamos dizer assim, um conflito de vontade, né? Cada um quer uma coisa e as coisas podem não sair do jeito que nós gostaríamos, mas nós seguimos em frente, né? Nós buscamos novas alternativas, nós buscamos novos caminhos, né? A gente não vai lamentar o leite derramado. Derramou, limpa, recolhe e segue em frente, né? É essa mensagem aqui da Carta da Justiça, porque uma vez que você está equilibrado, é aquilo que a gente falou, nem o que nos desagrada, nem o que nos agrada tem um peso maior do que deveria ter, porque o que nos agrada mostra que ele está no caminho certo. O que nos desagrada mostra que algo tem que mudar. E aí, visto essa lição, a gente continua em frente, né? Então é preciso ter essa percepção aí dentro da energia da Carta da Justiça para a gente levar aí essa semana e lidar com as situações, né, que vão acontecendo no nosso dia a dia, tá certo? Essas são as mensagens para Gêmeos. Vamos agora para Câncer.